Módulo 22. Tipos climáticos do Brasil. Os tipos climáticos brasileiros. O primeiro clima brasileiro é o equatorial, típico da região norte e da parte setentrional do centro-oeste, como representado no mapa pela cor azul. Ele pode ser subdividido em úmido, em que as chuvas acontecem intensamente durante todo o ano, e semiúmido, em que há uma estação seca de 3 meses, existindo um predomínio das chuvas de convecção ou convectivas. Além disso, por conta da diferença de hemisférios, há uma defasagem de 6 meses entre a estação seca na margem norte e na margem sul do rio Amazonas. Ele é caracterizado por médias térmicas elevadas e uma baixa amplitude térmica, podendo variar na porção setentrional da região norte por conta das altitudes elevadas. Este é um climograma de Manaus, no Amazonas. Podemos observar as médias térmicas elevadas e com pouca variação e a pluviosidade durante o ano todo. Ele sofre influência da massa equatorial continental, que se forma sobre a Amazônia, e da massa equatorial atlântica, que atinge o litoral do norte e do nordeste. No inverno, pode também sofrer a influência da massa polar atlântica, que segue o corredor do relevo brasileiro. Ao chegar no norte, ela causa a queda brusca das temperaturas, fenômeno chamado de friagem. A massa de ar formada sobre a floresta amazônica carrega uma grande quantidade de umidade. Ao se deslocar para o interior do continente por conta dos ventos, acaba levando essa umidade para outras regiões. Os caminhos seguidos por essas massas de ar são denominados rios voadores, graças à grande quantidade de água transportada por eles. O segundo clima brasileiro é o clima tropical continental, típico da porção central do Brasil e também com ocorrência no extremo norte, no estado de Roraima, como podemos observar no mapa, na cor bege. Ele recebe influência de várias massas de ar, a massa tropical continental, a massa tropical atlântica, a massa equatorial continental e a massa polar atlântica, o que causa uma grande diversidade do seu tempo durante todo o ano. Ele apresenta duas estações do ano bem definidas, os verões, de temperatura elevada e maiores índices pluviométricos, com a atuação das massas de ar quente e úmidas, e os invernos, que são secos. Os dois climogramas a seguir representam o clima tropical. O primeiro em Uberaba, Minas Gerais, abaixo da linha do Equador, e o segundo em Boa Vista, Roraima, acima da linha do Equador. Nos dois observamos médias térmicas anuais elevadas, com uma baixa amplitude térmica. Além disso, as chuvas estão concentradas no período do verão. Em terceiro lugar, o clima tropical do Nordeste Oriental, correspondendo à faixa litorânea do Nordeste brasileiro. No mapa destacamos toda a faixa litorânea, típica do clima tropical úmido. Esse clima sofre influência das massas de ar de origem atlântica, a massa tropical atlântica e a massa polar atlântica. Ele apresenta temperaturas elevadas o ano todo, chuvas frontais concentradas no outono e no inverno por conta da ação da massa polar atlântica e chuvas orográficas na porção Barlavento do Planalto da Borborema. Este é um climograma do clima tropical do Nordeste Oriental, típico de Recife, no Pernambuco. Podemos observar que há precipitação de chuvas o ano todo, concentradas principalmente no inverno. Além disso, as médias térmicas também são elevadas e a amplitude térmica é pequena. O quarto clima é o tropical semiárido, localizado no interior do Nordeste, representado no mapa pela cor laranja. Ele apresenta elevadas temperaturas durante o ano todo e chuvas escassas e irregulares. Por isso, muitas famílias captam e armazenam a água durante o período chuvoso, em cisternas. Esse é um climograma do clima semiárido. Observamos pelo mapa que a pluviosidade é muito baixa e há um grande período de seca durante o ano. Já as temperaturas são elevadas, com uma variação térmica na casa dos 10 graus. Para explicar a aridez da região, existem algumas hipóteses. A primeira é do relevo, que constitui uma barreira orográfica, o Planalto da Borborema, entre o litoral e o interior, impedindo a penetração de massas de ar úmidas na região. No entanto, ela é insuficiente, porque o Planalto da Borborema é descontínuo, ou seja, sua influência é meramente local. Uma segunda hipótese é a da irregularidade das massas de ar, porque a região do sertão nordestino é um ponto final das massas de ar úmidas, que quando chegam lá, nem sempre carregam mais água. Em relação à vegetação, o típico dessa área é a caatinga,
Existem ainda os brejos de altitude ou os pés de serra, que são áreas próximas às chapadas onde acontecem as chuvas orográficas, fazendo com que essas regiões sejam úmidas. O penúltimo clima a ser trabalhado é o subtropical úmido, típico da região sul do Brasil, como representada no mapa na cor rosa. Ele sofre influência da massa polar atlântica, da massa tropical atlântica e da massa equatorial continental durante o verão. Nele, as chuvas são bem distribuídas durante o ano todo e os verões são amenos nas regiões serranas e quentes na campanha gaúcha, já o inverno é frio. Esse climograma de Gramado, no Rio Grande do Sul, é típico do clima subtropical úmido. Notamos a pluviosidade bem distribuída no ano todo, os verões amenos e o inverno frio. O último clima é o tropical de altitude, predominante nos planaltos e serras do sudeste e do centro-oeste. No mapa, ele está representado pela cor verde. Ele sofre a influência da massa polar atlântica, da massa tropical atlântica e da massa equatorial continental no verão, assim como o clima subtropical úmido. As chuvas ocorrem o ano todo, apresentando, no entanto, uma maior incidência durante o verão. Já as médias térmicas são inferiores que a do clima tropical. Esse climograma de Campos do Jordão, em São Paulo, representa o clima tropical de altitude. Nele percebemos uma pluviosidade durante o ano todo, mas com maior incidência no verão. Além disso, as médias térmicas são inferiores à do clima tropical continental, com verões amenos e invernos frios.